Olá pessoal, nesse vídeo então vou falar um pouco sobre este livro aqui, Jesus, a aproximação histórica do José Antônio Pagola. Esse é o terceiro vídeo da série, né? Eu já falei dos dois primeiros, eu vou falar sobre outros pontos abordados nesse livro, destacar alguns pontos, não é um resumo total do livro, são alguns aspectos, né? Então, existe um consenso bastante generalizado, né, segundo o Pagola, né? E aí ele está se referindo a John Mayer, a Sanders, a Gnilka, a Fitzmyer, Raymond Brown, de que as multidões que seguiam Jesus, elas havia um grupo íntimo, mais íntimo de discípulos, que era chamado de os 12, que acompanhava Jesus nas suas andanças. Nem Jesus, nem os seus seguidores chamavam esses 12 de apóstolos, tá? Nenhuma das tradições evangélicas apresenta-se alguém desempenhando algum tipo de função hierárquica dentro de um grupo de discípulos. Jesus não vê os 12 atuando como sacerdotes em relação aos outros. O tipo de relação que ele parece promover entre eles parece ainda menos com as hierarquias do templo judaico ou do Império Romano. Ele diz assim, Jesus diz, sabeis que os que são tidos como chefes das nações as dominam como senhores absolutos, e seus grandes as oprimem com seu poder. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande entre vós, seja vosso servidor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o escravo de todos. Mateus 10, 42. Então Jesus não pensava na construção de uma hierarquia ou numa restauração étnica ou política do reino de Israel. Ele pensava assim na presença curadora e libertadora de Deus em seu povo, a começar pelos enfermos. Então, que ninguém pensasse no triunfo político de Israel, que Jesus viria para isso, ou para destruir os pagãos. O fato de Israel não ter respondido ao chamado de Jesus fez com que esse grupo de 12, associado às 12 tribos de Israel, perdesse sentido e se dissolvesse. Tá? As cartas de Paulo falam de Paulo, Barnabé, apóstolo, que não estão entre esses 12. E eles, Paulo, Barnabé e Apolo, é que são enviados para as comunidades, e não os 12. Entre os 12, nós temos Tiago e João, que permanecem em Jerusalém, até que Tiago venha sido decapitado. Esse Tiago é o Tiago, irmão de Jesus. Pedro foi a Antioquia e depois a Roma. Então, existe um consenso de que havia esses 12, com uma proposta que depois foi ressignificada, né? Tiago e João, segundo Marcos, capítulo 10, 35, eles criaram tensões no grupo, porque Tiago, o irmão de Jesus, e João, o discípulo a quem Jesus mais amava, né? Eles começaram a pretender que teriam certa hierarquia sobre os outros, uma pretensão de assumir um posto mais importante junto a Jesus. Bom, Pedro, ele teve o nome dele, ele foi renomeado por Jesus, né? O nome original dele era Simão, e Jesus passou a chamar, renomeou ele com o nome de Pedro, ou Cefas. Mas apesar disso, nos evangelhos, Jesus continua chamando Simão, né, pelo nome original, Simão, e nunca como Pedro ou Cefas. Então, o João Antônio Pagola, ele conclui que havia então esse grupo de 12, não havia uma hierarquia entre os 12, porém, de longe, Pedro é o que se destaca mais entre os 12. No texto dos evangelhos, Pedro é o que tem mais destaque. Jean-Dominique Crossan sugere que Jesus, com sua austera moral e ética, de certa forma zombava da sociedade convencional e tinha uma conduta marginal, ele atuava de uma maneira muito próxima de um sábio cínico lá dos gregos, que voltaram a florescer no século I. Em Gadara,
ou Gerasa, né, viveram filósofos cínicos como Menipo, Meleagro e Teodoro. Bom, sem negar essa influência, essa possibilidade de influência dos cínicos, né, o Richard Horsley e o John Mayer criticam esse enfoque do croissant e mostram que muito mais do que a influência dos filósofos cínicos era a influência sapiencial judaica do que propriamente a doutrina dos cínicos. Jesus usa em Marcos, capítulo 1, versículo 17, a metáfora dos discípulos como pescadores de homens. É interessante que em Qumran fala-se do demônio como pescador de homens. O profeta Jeremias usa a metáfora da caça e da pesca como imagens negativas para capturar aqueles que seriam submetidos ao juízo da condenação. Então Jesus, mais uma vez, subverte as metáforas da época. As fontes cristãs conservam a lembrança de que Jesus foi tentado pelo demônio, né? Em Marcos, capítulo 2, versículo 12. Segundo João Pagola, a cena é uma composição, aquela ideia de que foi no monte, mostrou os reinos. Tudo isso é uma composição posterior da comunidade, cuja intenção não é reproduzir um fato concreto, datado, mas evocar o clima de provação, de dificuldade no qual Jesus viveu sua fidelidade ao Pai. Outro ponto, para não ser tomado literalmente, ele cita o batismo. O batismo, a comparação do Espírito com uma pomba, essa comparação com pomba era desconhecida no judaísmo antigo. Possivelmente o autor ele não quer dizer que o Espírito Santo assumiu a forma de uma pomba, mas que ele desceu sobre Jesus pulsando suavemente como faz uma pomba. Desde a volta do exílio da Babilônia, os judeus cada vez menos se referem a Javé, ao nome Javé, que ficou reservado ao culto no templo. Eles preferem expressões como o Senhor ou aquele que habita o templo. Isaías 64, versículo 7, se refere a Deus como Pai, mas é muito raro essa citação. Essa forma não é usual entre os judeus, mas será adotada por Jesus. As primeiras palavras que as crianças aprendem é mamãe, que em aramaico quer dizer ima, e papai, que quer dizer aba. Então, aba invoca o carinho da criança para com o pai, da mesma forma do adulto para com o patriarca. Nem na literatura rabínica, nem no judaísmo mais tardio, se usa aba para referir-se a Deus. Então, essa expressão Abba, que aparece várias vezes ao longo dos evangelhos, que Jesus usa em aramaico, remete ao aramaico. O texto foi escrito em grego, mas essa palavra foi preservada do aramaico. Isso trata-se certamente de um tratamento original usado por Jesus. Os fariseus, na década de 30, eles eram um fenômeno mais urbano do que rural. Note que Jesus ele pregava nas aldeias pobres, camponeses da Galiléia. Logo, os fariseus não tinham uma atividade importante na Galiléia. Eles não possuíam uma liderança religiosa ou política importante no tempo de Jesus. Mas então, por que a tradição cristã aparece os fariseus como os grandes adversários de Jesus? Segundo João Pagola, todos os 4 evangelhos foram escritos depois do ano 70, depois da destruição do templo. Nessa época, os escribas fariseus eles constituíam o único grupo que conseguiu sobreviver a essa destruição do templo. Os saduceus, por exemplo, desapareceram. Então, e eles estavam lutando para se restaurar. Então havia aí uma certa competição aí com os cristãos que surgiam. Então, o que os evangelistas descrevem reflete, na verdade, um enfrentamento entre cristãos e fariseus da década de 70, e não propriamente do tempo de Jesus. Então, muitas vezes nos evangelhos aparece a expressão escribas e fariseus, mas há que se observar que são 2 grupos distintos. Então é isso. Muito obrigado, então.